Nós continuamos a escutar o Evangelho de São Marcos numa leitura mais contínua em cada domingo, e nós hoje escutamos o capítulo 6, que, como percebemos todos, é o dia em que Jesus envia os apóstolos para o mundo, para as cidades vizinhas, para aí poderem ser isso mesmo, apóstolos, que significa enviados. Mas vale a pena virarmos umas páginas ao Evangelho de São Mateus para irmos ao capítulo 3, onde nós encontramos as origens dos apóstolos, como é que Jesus os escolhe. Diz o capítulo 3, então, do Evangelho de São Marcos, que Jesus, depois de uma noite em oração, escolheu os que quis, em número de 12, para estarem com ele e os enviar. E receberam o nome de apóstolos, que, como já disse, significa enviado. É importante perceber que os apóstolos não aparecem do nada. Jesus passa uma noite a rezar. Aliás, muitas vezes nós encontramos Jesus a rezar antes de tomar alguma decisão ou antes de algum acontecimento importante da sua vida. Então Jesus escolheu aqueles que quis, portanto, não foi uma abertura de inscrições, não foi quem quer, quem não quer. Jesus escolhe os que quer, com este número 12, que é um número simbólico, referente às 12 tribos de Israel, com este motivo, para estarem com ele, para fazer comunidade e para aprenderem, e depois para os enviar. Este Evangelho, então, quando Jesus os envia mundo fora, este Evangelho diz-nos 3 coisas importantes daquele que se sente enviado. Do que é que significa ser apóstolo? Para nós hoje que aqui estamos, o que significa estar em nome de Jesus no mundo e nos vários sítios por onde nós possamos estar. Primeira coisa, os apóstolos não vão em nome próprio. Portanto, não são eles que decidem ir. É Jesus que os envia. E também não se pregam a eles próprios, portanto, não vão fazer as suas teorias, não vão dizer o que acham, não vão comentar. Eles não se anunciam a si mesmos, nem vão sozinhos. São Paulo mais tarde vai dizer: nós não nos pregamos a nós, mas pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Vão 2 a 2, também é significativo. Não vão sozinhos, vão 2 a 2. O 2, o segundo, não importa quem é o mais importante ou não, mas o 2 a 2 tem vários motivos. Nós percebemos isso. Por exemplo, um casal são 2. Para quê? Para se ajudarem, para se sustentarem, para se animarem. Também estes 2 apóstolos, 2 a 2, significa também isto, para que eles possam apoiar um no outro, para que se possam animar, porque há adversidades, como escutámos na semana passada e como Jesus também hoje nos dá a entender quando eles entram em cidades em que não são bem recebidos. E também para que sintam o Senhor a cooperar com eles, não esquecendo aquela frase de Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, nós percebemos isto. Percebemos que eles são enviados pelo Senhor, é o Senhor que lhes dá o poder e pregam, anunciam aquilo que ouviram de Jesus. Segunda coisa, é a forma de vida que eles vão adotar. Portanto, não há regras especiais, não é a partir de hoje vamos ser diferentes, mas dá um ar de continuidade. Aquilo que Jesus vive é aquilo que Jesus quer que os seus discípulos vivam. A forma de vida, uma vida de simplicidade, uma vida de pobreza. O mesmo Jesus que dizia, ou que disse, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, é o mesmo Jesus que agora lhes diz: não se preocupem com alimentos, com roupas, também não sejam muito esquisitos na procura de um sítio para ficar. No fundo, o que Jesus nos quer dizer é que a nossa forma de viver será sempre a nossa primeira pregação. Pregar com a própria vida. As advertências que Jesus faz aos apóstolos
vão em dois sentidos. Por um lado, a pobreza. E por outro lado, de se contentarem com o pouco e não andarem aqui e ali, de casa em casa, a ver onde é que se está melhor. Quando vemos a vida de Jesus, uma vida de simplicidade, uma vida de pobreza, e quando também vemos a vida daqueles que querem seguir Jesus, não só daqueles tempos do Novo Testamento, como depois também ao longo da história da Igreja, nós vemos que a primeira condição necessária e irrenunciável para seguir Jesus é ser pobre. Deixar tudo para seguir Jesus. E agora, neste envio, quem quer andar no mundo a anunciar Jesus, também tem de assumir esta atitude da pobreza e da simplicidade. Uma pobreza que é, ao mesmo tempo, prática, ou seja, de não andar carregado de coisas, e depois também uma pobreza espiritual, ou seja, de não fazer da missão um estatuto ou tirar partido do cargo que se ocupa. E esta foi e é uma tentação forte na Igreja. A ostentação, o carreirismo, os privilégios, o querer ser. Nós até podemos compreender que no mundo em que vivemos haja muita competição. Nós até podemos perceber que a dignidade das pessoas esteja muitas vezes nos apelidos, nos títulos, nas marcas de roupa e de carros que vestem e usam. Mas na Igreja de Jesus fica mal querer aproveitar-se da vocação para ser mais. Se nós formos por este caminho de nos aproveitarmos da Igreja, para nos aproveitarmos de Jesus, que nos dá o poder para nos exibirmos e para nos tornarmos os protagonistas, não só traímos a autoridade de quem nos envia, que é Jesus, como também acabamos por ser até um contra-testemunho, causando escândalo. Terceira coisa, o apóstolo que é discípulo imita o Mestre Jesus nas suas palavras e nas suas ações. A nossa referência de vida há de ser sempre Jesus. A nossa referência primeira não podem ser os outros. Eu faço porque os outros fazem, os outros também dizem. A minha referência não são os outros. A minha referência é Jesus. E se os outros podem até ser referência na minha vida, deve ser porque eles são imitação de Jesus. É isto que acontece com os santos. Nós admiramos os santos, nós veneramos os santos, não por eles em si, mas pela capacidade que eles tiveram de imitar a Jesus. E depois, reparemos que Jesus não lhes diz o que é que eles devem dizer. Ora, vão dizer isto, vão dizer aquilo, se vos disser isto, vocês respondem assim. Não é sobre o que dizer que é a matéria do envio, mas sim o que devem fazer. A imitação de Cristo não passa tanto em fazer o que Jesus fez, mas fazer como Jesus fez. Assumir na vida de cada um de nós as mesmas atitudes de Jesus, os mesmos gestos de Jesus, até as mesmas palavras de Jesus. Este é o poder que o Senhor nos dá, de podermos fazer como Ele fez. E este poder que Jesus lhes dá é aquilo que o próprio Jesus fazia. Andava de terra em terra a anunciar a boa nova, a pregar o arrependimento, libertava as pessoas e curava-as. E o que é que os apóstolos fizeram? Exatamente a mesma coisa. Pregavam, libertavam e curavam. São todas palavras e ações que recuperam e não palavras e ações que podem aprisionar ou afastar. Pregar o arrependimento, libertar as pessoas e curá-las. Isto é possível a cada um de nós hoje, que é enviado por Jesus, que é apóstolo. Aliás, quando nós dizemos fazemos apostolado, é fazer a vida dos apóstolos,
ter o mesmo estilo de vida dos apóstolos, sempre em palavras e ações que recuperam e nunca em palavras e ações que podem afastar de Jesus. Seria um grande erro pensarmos que estas indicações de Jesus se dirigem de um modo especial e único para aqueles que estão mais metidos nas coisas da igreja, padres, bispos, religiosos. Não, é mesmo para cada um de nós. A oração com que nós começávamos hoje a missa dizia que nós rejeitássemos tudo aquilo que é indigno do nome de cristão e que vivêssemos de acordo com as exigências da nossa fé. Então, tudo o que for humildade, tudo o que for simplicidade, tudo o que for espírito de pobreza no anúncio do Evangelho e numa forma de vida, será sempre muito do agrado e de acordo com aquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus fez. E então sentiremos, não só em nós, mas também através de nós, o poder de Deus. Vamos então pedir ao Senhor que faça de cada um de nós verdadeiros apóstolos da sua vida, da sua mensagem. Que cada um de nós saiba anunciar Jesus com simplicidade de vida e também com simplicidade de palavras. E que as nossas ações sejam sempre elas de acordo e em sintonia com as de Jesus, de recuperar, de libertar e de curar. Que assim seja.